nos outros 2 ciclos. Mesmo tendo isso muito bem feito, tendo feito isso muito bem feito, a gente não conseguiu vencer. O lateral Danilo, capitão da seleção brasileira, rasgou críticas da CBF após ser perguntado se o Brasil está pronto para mais uma Copa do Mundo. O jogador ainda enalteceu o trabalho de Dorival Júnior e ainda disse que o treinador está levando o Brasil para o caminho certo. Veja comigo. Boa noite. Voltando à sua resposta a respeito do grupo que não vai ser tão modificado assim, que não vão chegar outros 8 jogadores, eu queria saber o que você pensa a respeito da posição do Brasil na prateleira do futebol hoje. O Brasil, não o ranking da FIFA, mas no seu ranqueamento, onde você colocaria o Brasil há 2 anos na Copa do Mundo, e se você vê realmente reais perspectivas de crescimento a ponto de chegar numa primeira prateleira, de chegar na próxima Copa brigando de fato pelo título. Eu tenho uma posição bem clara em relação a isso, e eu separo por duas colunas, digamos assim. A primeira é aquilo que é a qualidade dos jogadores, né? Do material assim, humano, enquanto a jogadores. Isso continua sendo das melhores do mundo. Eu levo 14 temporadas no futebol europeu, acho que alguma propriedade para falar em relação a isso eu tenho, e tenho certeza, estou seguro daquilo que eu estou falando, de que quanto a matéria-prima continua sendo das melhores do mundo. Só que existe uma coisa que evoluiu muito em todos os países, né, no mundo inteiro, que é a organização, planejamento, né, enxergar sempre mais adiante daquilo que se está vivendo no momento. E eu estou seguro de que nisso a gente deixou a desejar há algum tempo nos outros 2 ciclos. Mesmo tendo isso muito bem feito, tendo feito isso muito bem feito, a gente não conseguiu vencer. Então você pensa, se a gente não conseguiu vencer fazendo aquilo, a organização, o planejamento, com muita seriedade, tudo minuciosamente bem, a gente não conseguiu vencer. Nesse momento a gente está um passo atrás, por isso, porque a gente teve muita instabilidade. A gente, quando eu falo a seleção brasileira no geral, né, teve muita instabilidade, muitos nomes, treinadores, estratégias, planos, ah, jogadores, demorou a pensar um caminho que ia ser uma total renovação, não ia ser, ia se manter uma equipe, não ia. Então, assim, perdeu-se tempo em relação a isso e faz com que a gente esteja certamente um passo atrás daquilo que são as principais potências do campo, eu diria, mas tudo isso porque o nosso conjunto ainda não está bem feito, o conjunto matéria-prima, organização e planejamento. Agora sim, com o Dorival, e desde que ele entrou em março, as coisas começaram a entrar por um caminho onde se pode falar que existe um planejamento claro e bem feito, mas ficou a desejar, isso está bem claro, eu já falei isso para o presidente, e está bem claro que depois da Copa do Mundo a gente perdeu tempo, e isso faz com que a gente esteja um passo atrás, certo?